E boa noite, bem-vindo a mais um programa de Basta Crer, um programa de fé, um programa onde ouvimos a palavra de Deus e temos música, temos de tudo. Entretanto, temos dois números de telefones também, como sempre, uma é do WhatsApp e o outro é do SOS. Sim, temos o WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800, ou então o SOS, que é uma linha fixa, o mais 351 21 190 8990. E a pessoa vai ligar para quê? Para fazer o quê? Pode ligar para fazer o seu pedido de oração ou mandar mensagem também pelo WhatsApp ou um áudio, se lhe der mais jeito. Pode também contar o seu testemunho. Se tiver alguma dúvida, onde é que há uma igreja perto ou outra dúvida que você tenha, pode também entrar em contato connosco, ou até mesmo para marcar uma consulta pastoral ou para dar a sua casa por um grupo familiar. Muita coisa. Etc, etc, tudo. Tudo que você precisar. Entretanto, só para dizer que o Festival de Talentos acabou. Sim. Entretanto, a pessoa agora pode ver, né, para Facebook, para ver Quem ganhou. Quem ganhou. Sim. Pronto. E também vamos ter a nossa convenção de fé, dia 16 a 22 de agosto. Então, reserve essas datas para que você esteja presente. Não apenas para estar num dia ou outro, olha, vamos ver qual é o dia que eu gosto de estar. Não, esteja lá todos os dias para receber o que Deus tem preparado para si. É sempre uma semana, né, quando nós dedicamos essa semana para estar na presença de Deus, para ouvir instruções de Deus para o ano que vem. Então é uma semana muito importante, então reserve essas datas. Nós já temos uma coisa, né? Sim, já temos um clipe. Vamos ver o clipe. Agora, o relógio de oração ainda está a correr, né? Vai até dia 21, então esta é a última semana, né? Sim. Vai até sábado. 21 acho que é sexta ou sábado. Sim. Pronto, acaba esta semana. Entretanto, se você diz, esqueci-me, quer fazer parte, então nunca é tarde demais, você inscreve-se ainda hoje. E pode ver no site Basta Crer, né? Onde você vai até onde está escrito relógio de oração, clica lá, entretanto, depois você pode escolher um horário e também tem lá para assistir através do canal, como que chama? Lutar até vencer. Lutar até vencer, porque de hora a hora, então, nós colocamos lá as orações, então você pode acompanhar. É muito importante este relógio de oração para que nós fazemos a diferença, para que nós usamos as armas espirituais que Deus nos deu para lutar no mundo do espírito. Então, faça parte disso. E depois também temos a editora, né? Sim, temos o site que é novo e a aplicação também da editora Curiacos, e também já na maior parte das igrejas também já dá para adquirir por vouchers, ou seja, a pessoa em vez de comprar diretamente no site pode adquirir pela igreja, depois recebe o código e então depois no site, ao colocar o código, então consegue ter acesso a isso. Então essa também é uma novidade agora. E se você ainda não conhece o site, então pode entrar, visitar, ver o que é que há. O site tem várias línguas e ao escolher as várias línguas, se não escolher português, escolher inglês ou espanhol ou outra das línguas disponíveis, aparecem então todos os produtos que existem naquelas línguas. E então depois de adquirir no site, aparece na aplicação. Sim, Pronto, então a pessoa tem que fazer essas duas coisas. É o site para ver qual é o material que tem, para você se inscrever. Entretanto, depois a aplicação no seu telefone, no seu tablet, você usa o mesmo password, o mesmo e-mail que usou para fazer a conta no site. E quando, então, inscreve-se no site abre, né, no site, na aplicação, automaticamente aparece todo o material que você arranjou. Entretanto, é lá na aplicação que a pessoa lê, que ouve, que vê todo o material. Sim, não faz nenhum download no site em si. Porque antigamente tinha que se fazer o download e abrir numa aplicação, agora adquire no site e depois, quando entra na aplicação, então aparece tudo. Sim, então fica muito mais simples. Então, muito bom e muito importante para que nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser transformada em fé
e fé que faz que nós vencemos todas as áreas da nossa vida. E também é uma ótima maneira para evangelizar. E tem esta vantagem, claro, que nós temos material em várias línguas, então você assim pode evangelizar mesmo se você tem amigos que você vive em outro país, tem amigos que falam outra língua, então temos lá esse material todo. Entretanto, vamos para a próxima, que é ação social. Então, muito boa noite aqui em primeiro lugar. Ricardo, temos o pastor Ricardo aqui. Entretanto, nós estamos aqui com esta rubrica Ação Social e em Alvalade também estamos a distribuir todas as semanas, né? Todas as semanas, sim. Entretanto, explica um pouquinho o que é que estamos lá a fazer em Alvalade e o que é esta coisa da ação social para quem nem sabe o que é. Em Alvalade, assim como também em todas as nossas igrejas regionais, nós fazemos essa recolha de bens materiais, alimentos e roupas, tudo aquilo que está a ser necessário para as pessoas neste momento, e nós entregamos a instituições, às vezes até também a famílias já sinalizadas e que conhecemos e ajudamos, mas sempre também damos a palavra de Deus, porque não só a igreja em si, todo o povo está a ajudar com esses bens materiais, mas também estão a ajudar com a palavra de Deus, porque o bem material um dia vai terminar, pode durar 2, 3 dias, uma semana, mas acaba por desaparecer a certa altura. E, na verdade, a palavra de Deus é a única coisa que nunca vai passar. Portanto, é o que as pessoas precisam para conseguir ultrapassar todos os problemas que podem estar a passar neste momento, quer tenha a ver com esta pandemia que se vive, quer tenha a ver com qualquer outra situação da sua vida. É isso que nós estamos a fazer nas nossas igrejas. É isso, e porque, na verdade, é a palavra de Deus que transforma a vida da pessoa e, na verdade, é isso que a pessoa quer. Não quer apenas uma comida, né? Pronto, claro que ele precisa no momento, mas na verdade ele quer que as coisas mudem, que há uma mudança, transformação na sua vida. E isto é quando a pessoa tem encontro com Deus. Então, por isso, sempre colocamos também, né, um livro, ou então para uma criança também um livrinho ou uma outra coisa qualquer, para que eles possam ter encontro com Deus. Entretanto, qual é a sua experiência quando que já foi entregar ou pessoas foram lá buscar? Né, sim, por norma vão buscar, têm ido buscar e a experiência, acima de tudo, as pessoas são muito agradecidas. As instituições, de forma geral, porque veem a necessidade de cada vez é maior e cada vez eles têm tido menos para entregar. Então, sempre que há uma ajuda, as pessoas são muito agradecidas por isso, porque conseguimos chegar a mais pessoas e, claro, isso é o principal, não é? Sim, muito importante. Entretanto, vamos agora ver algumas imagens, que não é de Alvalade, mas é fotos da ação social da Igreja de Dafundo. Então, vamos então ver essas fotos. Então, vemos aqui muito material, muita comida, né? Vamos lá para a próxima foto. Ops, está a saltar, está ao contrário, como é que eu tenho aqui. Temos aqui os pastores, né? As pessoas aqui que foram lá. Aqui também, está a ser dividida já. Então, vemos este material todo. E só tinha essas, eu tinha mais alguma, mas pronto. Entretanto, diz assim, fotografias de recolha de bens efetuada na Igreja de Dafundo pela União de Freguesia de Algés, Linda Velha e Dafundo. Então, como que se faz em Alvalade, né? Aqui também é Dafundo, também se contacta a freguesias e pronto, faça esta distribuição. Então, vemos aqui mais uma foto outra, então é muito importante, na verdade. Entretanto, eu vou pedir ao Ricardo para orar para este projeto e também para as pessoas que estão a sofrer e também para essas instituições que estão a ajudar. Estão a ajudar, sim. Claro. Querido Deus e Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, todo este grande projeto de ajuda ao próximo, que na verdade é a base de todo o cristianismo. E nós oramos por todos aqueles que estão envolvidos, desde nós, enquanto ministério, mas também todas as instituições que estão envolvidas. Nós oramos para que Tu continues a dar sabedoria a estas pessoas, para continuarem a ajudar todos aqueles que mais necessitam. Oramos também por todas as famílias que estão necessitadas, para que não só eles tenham a provisão que elas necessitam para a sua vida material, famílias, mas também tenham a palavra de Deus e aceitem, recebam Jesus e com isso vidas sejam transformadas. Amém.
Pastor Ricardo. Boa noite. E nós hoje vamos falar um bocadinho sobre a Convenção Jovem, que está quase a chegar, não é? Que vai Verdade. ser em junho. Em junho, dia 10 e dia 12. Exato. E o que é esta Convenção Jovem? O que é que existe na Convenção Jovem? Qual é a diferença da Convenção de Fé normal, não é? Sim. É diferente. Em primeiro lugar está mais direcionada para os jovens, é um facto. Mas, na verdade, e até o tema deste ano, vamos falar acerca do Apocalipse, é um tema que envolve não só os jovens, mas envolve todo o mundo. Porque nós estamos a querer passar a mensagem, que é a mesma que Jesus nos deixou nos últimos tempos que ele teve aqui nesta terra e passou essa mensagem aos seus discípulos, e é o mesmo que nós também queremos deixar no coração dos jovens. Não é tanto dizer, dentro do, vou dizer, mundo cristão, que o mundo vai acabar, porque isso está escrito e creio que todas as pessoas já acreditam e já se aperceberam disso, mas é mais trazer a importância de nós estarmos preparados e não deixarmos passar o tempo como se nada fosse acontecer no nosso tempo. Também ninguém estaria à espera que houvesse uma pandemia destas, nunca ninguém estava à espera de inúmeras coisas ao longo dos anos e dos tempos da história, e sempre coisas foram acontecendo. E mais uma vez nós estamos a ver isso acontecer e pelos sinais que a Bíblia diz e que Jesus falou, está próximo. Sim. E qual é a importância, então, dos jovens participarem nesta Convenção Jovem? Acima de tudo porque o jovem, ele não só tem uma força dentro dele, e o jovem cristão, não é? Ele estar focado naquilo que é o propósito dele, de levar Jesus aos seus amigos, familiares, mas também ele próprio sentir e vir receber a unção de Deus e o poder de Deus que o vai ajudar a cumprir a sua chamada. Seja muitas vezes lá fora no mundo, na sua escola, na universidade onde está, às vezes até no seu trabalho, mas quem sabe também como missionário, como alguém que dá a sua vida para servir a Deus. E esse é o grande foco e o grande objetivo. Sim, porque muitas vezes é na Convenção Jovem que o jovem até recebe um toque de Deus, Exatamente. não é? Em que Deus dá as direções para a vida do jovem, como sendo jovem, depois quando é adulto já passa então para a Convenção de Fé, Claro. mas é algo muito O importante. jovem também vai à Convenção de Fé. Sim, claro. Sim. Não, digo especificamente, por vezes, Sim. Deus fala diretamente para os jovens na Convenção Jovem, alguma Sim, coisa é específica, não é? Então eu acho que é algo muito importante. E já temos novidades também em relação à Convenção Jovem deste ano, que já está Sim. quase a chegar, não é? Sabemos que Já. o tema é Apocalipse. Sim, já estamos a preparar várias coisas. Estamos a preparar números especiais, com música, com dança, com muitas coisas que envolvem os jovens. Vamos ter também algumas atividades. Estamos também a pensar, ainda hoje surgiu no Festival de Talentos, surgiu uma hipótese de termos eventualmente alguns seminários específicos até para ajudar os jovens a desenvolverem mais os seus talentos. Portanto, estamos a organizar tudo de forma a que o jovem vem e tem, de facto, algo onde ele se agarrar e onde ele vê que, ao fazer aquilo, ele se aproxima de Deus. Sim. E esta Convenção Jovem em Portugal vai ser só aqui no Tijolo ou como é que vai ser? Não, no dia 10, por norma, todas as reuniões, regionais se reúnem nas suas regionais. Não é? As igrejas se reúnem nas regionais. Algumas mais perto, sim, vêm também ao Tujal. E depois, então, no dia 12, aí sim, vimos aqui ao Tujal, temos espaço, vamos cumprir com espaço aqui. todas as distâncias de segurança, vai estar tudo como deve ser, porque também queremos passar essa mensagem, porque senão, se não passássemos essa mensagem, não estaríamos a dar o exemplo, e Jesus nos diz para nós termos esse exemplo também, e, portanto, vamos fazer tudo dentro daquilo que é suposto fazer. E a Convenção Jovem também é uma boa forma de evangelizar, atrair os outros jovens, não é? Sem dúvida, claro que sim, porque Jesus não falou só para nós pregarmos o Evangelho aos nossos amigos mais velhos, às pessoas que têm mais idade. Sim. Não, de facto, o jovem, ainda hoje, nós fizemos batismos na Igreja de Alvalade e mais de metade das pessoas que foram batizadas eram jovens. Portanto, é a importância do jovem puxar pelos outros jovens, os seus amigos, e lhes mostrar essa diferença. Então é uma forma de evangelizar, porque aí, de uma forma jovem, lá está, chegando ao coração deles, da maneira como eles estão mais habituados até a falar entre eles, Fica mais fácil, Fica não é? mais fácil. Já não ficam com aquela ideia que a igreja é uma coisa, pronto, assim, Sim. só para os mais velhos ou alguma Que coisa. não é, que não não tem é nada a assim, ver. mas por vezes os jovens têm essa ideia, não é? Trazendo até à Convenção Jovem Vê- é o oposto. Veem que é, É barulho, é exatamente o oposto. festa, É festa, claro alegria. que sim. Deus se alegra Sim, nisso. sim. Então é muito importante, dia 10 e 12 de junho, e temos também um pequeno spot.
então é a convenção jovem e também vai ser transmitido. Sim, vai ser transmitido. Qual dias? Os 2 dias? Os, ou- os 2 dias. Ok. Os 2 dias vão ser transmitidos aonde ainda não tenho... Já sabe as horas ou não? É a partir das 16 horas às 18h30. Sim. Ok. Tanto na quinta-feira como no sábado, não é? Como no sábado. Pois, porque a quinta-feira é uma feriada. É um então, feriado em Portugal, sim. É muito bom. Entretanto, mencionou que em Alvalade hoje fez batismos. Batismos, né? sim. Então, batismo, por que a pessoa é batizada? Isso faz parte de quê? Da nossa caminhada? Sim, da nossa caminhada Sim, e é de isso. instruções que Jesus nos deu, na verdade. Ainda há pouco eu mencionei isso, Bispa. Jesus, ele, depois de ter sido crucificado, ter descido ao inferno, depois ele ainda veio e passou durante 40 dias com os discípulos. E das últimas instruções que Jesus falou aos seus discípulos foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo por si só ele não salva, mas é um complemento da nossa salvação. Porque é um renunciarmos à nossa velha vida e passarmos a viver Jesus dentro E de é um nós. ato público, né? Sim, Quer dizer, a pessoa faz isto, toma essa decisão e estão lá pessoas para assistir, Deus Exatamente. está a ver, o diabo também está a ver. Exatamente. Olha, acabou-se, a partir de agora começa uma nova vida vivendo com Deus. É né? isso. Vamos ver algumas fotos, nós temos algumas fotos que foram tiradas hoje, então vamos então ver. Então, dá a explicação, já que está aqui. Então, estes são os irmãos que foram batizados. Também, claro, estivemos a louvar a Deus, fizemos tudo normal. Fomos para a praia porque, neste momento, fazemos os batismos em águas correntes, não pode Sim. ser em águas paradas. Então, fomos para a praia e fomos cumprir este mandamento de Jesus. Louvámos a Deus, deu-se uma breve palavra acerca daquilo que os irmãos iam fazer, apesar deles já terem ouvido falar disso mesmo, e depois partimos para aquilo que de facto é o batismo. Aqui está Sim. também a foto de alguns irmãos a serem batizados. E pronto, estiveram esses irmãos e estiveram outros irmãos, pastores também a apoiar e a dar força, porque o acompanhamento faz uma grande diferença na caminhada destas pessoas, claro. É isso, porque na verdade aquela pessoa começa uma caminhada, né? Depois entregar a vida a Jesus. Entretanto, começa com este batismo, né? Mas entretanto, depois também há cursos, né? Exatamente. Muitos deles até já fizeram, em primeiro lugar, o curso de Novos Convertidos, Sim, ok. onde é falado mesmo acerca também do batismo e onde é explicado o que é o batismo. Assim a pessoa também já não vai sem saber para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. Então, esse é um trabalho que também muitos líderes de grupo familiar fazem. Eles explicam aos novos convertidos o que é o batismo e nós próprios também nestes cursos, nomeadamente no de Novos Convertidos, fazemos isso mesmo. E normalmente até é ali, muitas vezes, que nós inscrevemos as pessoas para os batismos. Outras vezes, quando damos logo o primeiro conselho, logo falamos da importância do Sim, a pessoa batismo. tira logo as dúvidas também, mas porque é que é? Já foi batizada quando era bebê. Exatamente, e as pessoas não entendem que tem que ser um ato consciente. Sim. Nós, eu fui batizado quando era bebê, porque Sim. os meus pais também não sabiam melhor, mas é um batismo que, de facto, não vale perante Deus. Porquê? Porque eu não tinha consciência nenhuma. Sim. Aliás, eu só me lembro das fotos que vejo eu a chorar. Sim. Portanto, Foi aquilo uma não me deve ter experiência sido, traumática ainda. deve ter sido qualquer coisa que eu não gostei muito. Mas, de facto, tem que ser um ato consciente. E por isso a pessoa tem que decidir, tem que escolher ter Jesus no seu coração Sim. e estar nesta caminhada. Então, quando estamos a falar um curso, né, a pessoa às vezes fica a pensar, um curso, então vou ter um curso muito complicado, mas quer dizer, um curso com novos convertidos quantas semanas? É um dia. Nem é um normalmente. dia, né? Sim, nem é um dia, claro. Quando eu digo é um dia, normalmente fazemos ao domingo após a Sim. reunião. É, 1 hora, 2 horas, qualquer Sim, coisa assim. 2 horas, cerca de 1h30, 2 horas. Neste momento, nós inclusive usamos até os meios tecnológicos por causa de toda esta situação. Claro. Tínhamos de ter as igrejas fechadas mais cedo, não conseguíamos estar a ministrar o curso dentro da igreja, então usámos os vários meios que temos para dar esses cursos e as pessoas têm estado a fazer os cursos e isso é muito bom. Então, tem o curso Novos Convertidos, depois tem o quê? O curso Qual é? básico Ok. e depois o curso complementar. Cada um deles vai aumentando o conhecimento da palavra de Deus, mas na verdade todos eles, a base é sempre os rudimentos da doutrina de Cristo para a pessoa se firmar. E depois da pessoa entender qual o propósito de Deus para a vida dele, vem mais à frente o curso de diáconos, que aí já é
um passo seguinte para a pessoa começar a poder servir a Deus dentro da igreja. Dentro da igreja, né? E uma das coisas também que se fala, né, são os grupos familiares, certo? Os grupos familiares, sim. Sim. Porque o grupo familiar ele é muito importante na vida de um crente, porque é lá que ele vai ganhar raízes na palavra de Deus, é lá que ele se vai firmar. Sim. Eu lembro-me disso, muitas vezes eu dou a minha experiência porque eu vivi isso. Se não fosse o grupo familiar e se não fossem aqueles irmãos que me ajudaram a eu me firmar e que às vezes eu ainda hoje não toco assim nada de guitarra, mas eu lembro-me que foi lá que eu comecei a ganhar o gosto para aprender qualquer coisa. E mesmo muitas vezes dando alguns acordes ao lado, os irmãos sempre ficavam contentes e me incentivavam. E eu sentia esse amor, porque sentia que não estava a fazer aquilo só para os irmãos, mas acima de tudo para Deus. E eles se animavam com isso também. Então foi um passo muito importante na minha vida e é na vida de todo aquele que vai ao grupo familiar e se firma. Sim. Sim, porque na verdade, quer dizer, quando estamos a falar de cursos, pronto, cursos novos convertidos é uma tarde, pronto, Sim. algumas horas. O curso básico é já São um pouquinho mais. sim, são 4 horas. Sim. E o complementar são 6 horas. por Sim, assim quer dizer, pronto. Então, se a pessoa só tira curso, quer dizer, só faz esses cursos, a pessoa já sabe muita coisa, mas quer dizer, Sim. não é isso, a pessoa também precisa deste acompanhamento, estas Sim. pessoas ao nosso lado, que já são mais velhas na fé, que nos ajuda, né, para aplicar isto na nossa vida e quando vêm as dúvidas, né? Claro. Porque durante a semana, né, durante a nossa vida, de repente vem esta dúvida, então, mas de repente isto aconteceu, mas eu ouvi isto no curso, aprendi qualquer coisa assim, mas como é que agora é que aplico isso? Né? Como é que eu faço E isso? muitas vezes entra aí em ação o líder de grupo familiar. Sim. Porque, na verdade, o líder de grupo familiar, ele até é um pastor em ponto pequeno. Pode Sim. não ter um título de pastor, pode Sim. não ser chamado ao ter esse título, mas, na verdade, o papel, a função que ele desempenha é mesmo de um pastor, porque ele está a acompanhar esses irmãos mais novos. Sim, e na verdade o líder do grupo familiar também não é uma pessoa que diz eu quero ser líder, quer dizer, Não. Ele é treinado para isso, Exatamente. ele é treinado, então ele sabe o que é que está a fazer, tem lições específicas, tem uma programação para dizer, né, o que é que ele faz durante uma reunião do grupo familiar, o que é que ele fala, o que é que não fala, tem que dar tempo para perguntas, tem tempo para louvor, tem Exatamente. todas estas coisas, então é tudo um conjunto que é muito importante para uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus. Então, quero mesmo dizer, né, se você está a assistir e você diz, pois, eu já entreguei a minha vida a Jesus, já sei algumas coisas, se você ainda não vai a um grupo familiar, então liga para nós agora mesmo para dizer, olha, eu também quero fazer parte de um grupo familiar, como é que eu faço? E hoje, pronto, já temos, não sei se já temos alguns grupos presenciais, eu acho que a maioria ainda está... A maioria está ainda no digital. No digital, recebemos né? Pronto. essa informação, que Sim. podemos, dentro de algumas restrições, mas Sim. que já podemos começar a ter alguns grupos presenciais Sim. e vamos já com aqueles que conseguimos e que de facto até as pessoas se sentem à vontade, porque também às Sim, vezes é ainda isso. algumas pessoas podem não se sentir tão à vontade, É isso. mas na verdade até vemos várias pessoas que realmente já estavam à espera há muito Sim, tempo já e que está um querem o pouquinho grupo. farta digital. Pronto. Exatamente. Entretanto, se você quer fazer parte de um grupo familiar, então você liga, diga, olha, eu vivo aqui, eu gostava de fazer parte de um grupo familiar, ou então quero oferecer a minha casa para um grupo familiar, como é que isso funciona. Eles têm lá as respostas todas. Entretanto, vamos agora ver um vídeo de um grupo familiar. E eu penso que este grupo familiar é de Marinha Grande. Então, vamos então ver este vídeo. Boa noite, apóstolo, e boa noite a todos os espectadores do programa Basta Crer. É um privilégio muito grande estarmos juntos numa companhia tão especial como esta, que é os grupos familiares. É online, é à distância, mas estamos perto, no mesmo espírito, com o mesmo propósito, com uma mesma fé e uma mesma missão, que é de nós irmos por todo o mundo e levar o Evangelho de Jesus Cristo a cada coração, a cada alma, a cada família, a cada lar, por todo o lugar. E assim nos despedimos e queremos desejar a todos um bem-aja e um excelente programa para todos. Tchau, tchau. Então, um grande abraço então a este grupo familiar. Então, vê-se aqui, digital, né? As Sim. fotos e cada foto, não, cada pessoa que está lá presente, quer dizer, são famílias, vê-se várias pessoas, então... E vê-se pessoas mais velhas, mas também mais Sim. novas, jovens também É. nos grupos familiares. É mesmo um grupo familiar, quer Exatamente. dizer, há de todas as idades, né? Claro, também existem alguns grupos que a maioria é mais jovem. Sim, né? existe, é normal. Claro, existe porque a pessoa também, pronto, ali está um líder mais jovem, a pessoa até pode ligar, eu quero fazer parte de um grupo familiar, mas eu não quero essas velhas, eu quero estar com mais novas. Pronto, então a pessoa até pode dizer isso porque os dois casos é bom. Quando a pessoa é mais idade, eles têm outras experiências, então também nos ensina outros tipos de coisas.
Entretanto, quando é a mesma idade, a pessoa passa pela mesma situação, então também ajuda muito. É mais fácil às vezes de compreender o Sim, outro lado e porque de está ajudar. a falar de uma coisa e o velho, pois, quando ele andava na escola, 60 anos atrás, e a jovem diz, pois, isto não tem nada a ver, estou aqui a fazer uma pergunta que ele não vai entender nada disso, né? Então, o importante é que é uma família onde estamos juntos, onde a pessoa aprenda os rendimentos, né? E o que é que aprenda mais, o que é que fazemos mais no grupo familiar, qual é mais o propósito no grupo familiar. É aquilo que, como eu estava a dizer há pouco, é enraizar a pessoa na palavra, e nós, para isso, nós ensinamos de facto os rudimentos, temos mensagens, falamos de tudo, como numa reunião, fala-se de finanças, fala-se também de uma mensagem específica, e existe uma mensagem para cada semana do ano, mas também se ora uns pelos outros, oramos Sim. pelos assuntos não só de Deus, mas também os assuntos de cada um, muitas vezes, e isso também é algo muito, muito bonito de se ver, porque muitas vezes aqueles irmãos que já estão a andar com Deus e tudo vai bem com eles, muitas vezes eles pedem para orar por amigos, colegas, Sim. pessoas que nem sequer são salvas, e por vezes nós recebemos depois a resposta de volta que Deus realmente opera, mesmo ainda a pessoa nem tendo Sim. entregue a vida a Jesus, mas o facto da união, Sim. de estarmos ali uns com os outros, e faz toda a diferença. Para além disso também há essa interação de poder haver perguntas e respostas, não é? Coisa que na reunião da igreja Sim, fica é mais difícil, complicado. A pessoa, posso fazer uma pergunta? fica complicado, mas no grupo familiar isso é Sim. possível, porque no final também há essa parte e depois há um convívio. Claro que agora os convívios têm sido mais digitais, Sim. por isso é que eu acho que há mais irmãos que também já estão a querer ultrapassar esta fase e realmente estar no presencial, porque também sentem essa falta de estarem juntos e depois conviverem, Sim. e isso é importante. E de facto é isso que nós fazemos no grupo familiar. E também o que eu estava a mencionar, né? A pessoa, pronto, quer ganhar uma outra pessoa para Jesus, por exemplo, então faça até uma intercessão lá dentro Sim. do grupo familiar para esta pessoa e depois, claro, depois é uma grande alegria quando esta pessoa dá a vida a Jesus. E também, quer dizer, grupo familiar também não... Nós dizemos grupo familiar, e é um grupo familiar, mas não é um clubezinho. Não é para ficar sempre assim, estamos aqui juntos para sempre a nossa família, não. Estamos aqui juntos para que cada pessoa cresça, para que cada pessoa comece a andar com Deus e para fazer a sua caminhada, para que um dia também se torne um líder do grupo familiar, para que abrimos através deste grupo familiar mais grupos familiares e vamos assim ganhando mais pessoas. Então, muito importante, na verdade, quando a pessoa diz eu quero ganhar essa família para Jesus, já evangelizei, mas ajude-me, o que é que faço mais? Pode concordar, qualquer coisa assim. Então, assim, o grupo todo também fica focado. Nós temos que evangelizar também, temos que ganhar outras pessoas para Jesus, para que assim também vamos poder abrir mais grupos familiares, porque isto é o princípio das igrejas. Sim, tudo começou assim e deve continuar assim, e não deve ser uma coisa estanque, mas pelo contrário, nós devemos continuar com o que temos estado a fazer bem. Sim. E continuarmos a fazer, porque como a Bispa mencionou, a igreja ou um grupo familiar não é um clubezinho de amigos que se reúnem para estarem ali uma hora e meia durante a semana. Pronto, vamos falar aqui das coisas de Deus entre nós. Na verdade, Jesus, ele não fazia isso, ele espalhou a palavra para todos. Ele sempre tinha essas multidões, sempre tinha muita gente nova. E isso deve ser também o espírito não só do líder do grupo familiar, mas também dos próprios irmãos. De semana após semana, eles se determinarem a levar alguém ao grupo familiar. Vou convidar alguém para o grupo familiar. Se calhar na primeira semana até recebeu um não, na segunda pode ter recebido outro não, mas perseverar nisso, em semear sementes de salvação, falar de Jesus, convidar a pessoa, e a certa altura o Espírito Santo ele sempre vai fazer parte dele e vai convencer a pessoa. É isso mesmo, muito importante. Entretanto, vamos agora para o altar de oração. Estamos aqui com o altar de oração, então todos os pedidos de oração que você faça através do WhatsApp, através do SOS e também no nosso site Basta Crer, também pode lá fazer o seu pedido de oração para si, para uma outra pessoa. Você faz isso, nós no final deste programa oramos por si e depois colocamos aqui e oramos mais dias sobre esses pedidos de oração. Então eu vou pedir aqui ao Ricardo para orar. Querido Deus e Pai, nós oramos por todos estes pedidos de oração. E nós não cessamos de orar, Senhor, até que a Tua vontade seja estabelecida em cada um deles, no nome de Jesus. Falamos, Senhor, saúde para todo o enfermo, falamos prosperidade
para todo aquele que possa estar a passar por um momento difícil. Falamos também famílias unidas, amor, paz, união, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Entretanto, ficamos agora com o time Curiacos e vamos ouvir uma música que diz exatamente como é que vem a fé. Porque a fé é que faz vencer o mundo, então você precisa saber como é que vem a fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixa de inventar e preste atenção. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixa de inventar e preste atenção. Porquê? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. 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 Aleluia. E nesta noite nós vamos declarar que não há Deus maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que cura, que salva, que liberta, que transforma não só a minha vida, mas também a sua vida que está a assistir a este programa. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não há. Não há Deus tão grande como tu.
mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. E é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu estou a anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz mais uma vez ao cantar. mundo estou. Ao mundo estou a anunciar. Ao mundo estou a anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto. A palavra está operando E a em palavra mim. está operando em ti. A palavra está operando em ti. A palavra está operando em ti. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto. A palavra está operando em ti. Alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens E um alegria, sorriso. poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. A alegria sem medida Ele dá. Alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. A alegria sem medida Ele dá. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz,
me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. E Ele te faz feliz. Ele te faz feliz, Ele te faz feliz. Te alegrarás porque Ele te faz feliz. Ele te faz feliz, Ele te faz feliz. Te alegrarás porque Ele te faz feliz. Estou alegre. Estou alegre porque sou de Cristo. Estou alegre porque sou de Cristo. Estou alegre porque sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Estou alegre. Estou alegre porque sou de Cristo. Estou alegre porque sou de Cristo. Estou alegre porque sou de Cristo. Aleluia, glória a E agora os Deus. homens? Glória a Deus. Amém, amém. 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 Aleluia, glória a Mais uma vez, Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Desde o dia Em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. e Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais alguém. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais alguém. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais alguém. Então, olá a todos e bem-vindos a esta rubrica que é Fé para Finanças. É isso, não é? Muito bem. Mais que nunca, todos precisamos de fé para finanças nos dias de hoje. Se você é uma pessoa que está com problemas financeiros, você é um homem ou mulher de negócios que tem dificuldades, se você não está a vencer, então esta é a palavra que Deus tem para si. Está a ver? Porque você pode vencer. A vontade de Deus é que você vença. Deus tem essa vontade e tem esse desejo que você vença. Só que é preciso que você faça certas coisas para que, ouça o que eu vou dizer, Deus que pode e quer, consiga. Porque Deus só consegue fazer as coisas quando as pessoas fazem o que Ele diz, obedecem a Ele. Então, o primeiro segredo é não diga a Deus o que é que Ele tem que fazer. Antes, ouça o que é que Deus diz para você fazer. É isto que eu vou ensinar. Como é que você pode vencer na área financeira? Não diga a Deus o que é que Deus tem que fazer, porque Ele não vai obedecer a si. Não lhe vai dar ouvidos. Você é que tem que dar ouvidos a Deus para fazer o que Deus disser. Então, a vontade de Deus, eu tenho um livro que diz assim, Finanças, acerca de finanças, e este livro tem muitas páginas, a letra é grande e tem duas cores, que vai ser mais fácil para identificar. E este livro já tem muitos anos. E já duplicámos muitas vezes. Na verdade, este não é o último livro, com a certeza, porque os outros, agora, os mais novos, têm aqui a dizer as línguas onde nós temos os livros. Tem aqui assim, vê lá, aqui.
português, francês, inglês, russo, espanhol, é isso. Então, este livro está à disposição na nossa editora online, ou então no formato de papel nas igrejas. E nas igrejas também pode arranjar no formato digital e poupa dinheiro, porque não é preciso imprimir. Então, neste livro eu ensino várias coisas importantes. Primeiro começo com o capítulo de introdução que diz: não siga conselhos de uma pessoa que seja um fracassado na vida. Há muita gente que são verdadeiros fracassos e as pessoas dão ouvidos a essas pessoas. É o caso dos atuais governantes da Europa e de Portugal, que estão sempre a dizer que isto assim e depois as coisas não funcionam. Então, não siga esses exemplos. Vá procurar o melhor exemplo de todos, que é o de Jesus. Ele é que é a única pessoa que nunca falhou, não mente, diz sempre a verdade, e ele é a verdade. Ele é o caminho. Está a ver? Bem, então, Jesus, pelos frutos, a gente vê quem é que é boa árvore, quem não é. Jesus disse isso. Pelos frutos é que se vê. E Jesus fez muitos milagres. Transformou água em vinho, multiplicou pão e peixe, andou por cima dos mares, curou cegos, paralíticos. Então, essa pessoa que a gente pode e deve ouvir. E Jesus ensina muito sobre dinheiro. Ele disse, por exemplo, em Marcos 4, 26, que tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor, que tem uma semente, lança a semente à terra e aquilo que ele semear é isso que ele vai colher. Na verdade, no reino de Deus, no reino total de Deus, porque tudo é de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, quer a pessoa acredita ou não, quer a pessoa aceita ou não, Ele é. E então tudo funciona com base em sementes. E então o próprio Deus funciona com base em sementes. E tudo é tudo, então o nosso dinheiro também são sementes. As suas palavras são sementes. E aquilo que você semear vai dar frutos, segundo a sua espécie, diz a Bíblia. Ou seja, se você semear feijão, vai colher o quê? Feijão. Se semear batata, vai colher batata. Se semear finanças, vai colher finanças. Eu chamo isso agricultura financeira. Agora, veja o seguinte, toda a semente tem um solo adequado. A gente sabe que o arroz precisa de ter um solo encharcado em água. Às vezes, quando eu vou para casa, passo ali ao pé de Coruche e tem ali as fábricas, 2 ou 3, já nem sei, de arroz. Então, eles têm terrenos onde eles cultivam o arroz. E há uma época em que eles preparam a terra e alagam a terra. Depois vão lá alguém pôr as sementes. Não sei como é que funciona. Mas já feijão não pode ser assim. As vinheiras, videiras, já é noutro lugar. E daí vai, cada semente tem o solo adequado. O solo adequado para as finanças é a casa de Deus. A ver? É a casa de Deus. E mesmo assim, há solos que são muito bons, há aqueles que são médios, há aqueles que não dão grande coisa, porque ali naquela igreja nada se passa, então o solo é assim. Mas, adiante. O dinheiro é, então, uma semente. Então, nós temos que mudar de pensamentos e de atitude quanto às questões de dinheiro. Está a ver? As pessoas antigamente, maldosamente, algumas pessoas maldosas que são ou eram contra a igreja, contra Deus, contra tudo isso, falavam, lá na igreja Maná, eles querem o nosso dinheiro, eles roubam, eles obrigam as pessoas a dar. Claro que não obrigamos nem roubamos. A pessoa vai à igreja se quiser e dá se quiser, ninguém anda a ver quem dá. Então, uma vez, eu estava tão irritado que em plena televisão nacional e internacional eu disse, é verdade, nós obrigamos o povo a dar. Então, as
eles filmaram tudo aquilo. Eu disse, mas como é que você faz? Não, eu tenho um contrato com a polícia e com a GNR, e eles todos os domingos vão de metralhadora, casa em casa, obrigar as pessoas a dar dinheiro para a igreja. Eu disse assim, mas que resposta tão parva é essa? E eu disse, pergunta parva, só resposta parva. Como é que eu posso obrigar? Quem obriga são os governantes. Que já, agora recentemente, o ex-presidente da República, Cavaco Silva, dizia, e com muitíssima razão, que estes governantes agora, por tudo e mais uma coisa, cobram impostos, chamando-lhe outras coisas, taxas disto, mas é tudo impostos. Se for a ver, você paga para aí 70% de impostos. E se não pagar, é que fica mesmo sem casa, sem carro, fica com o dinheiro congelado. E então as pessoas pensam que Deus também será assim. Não, Deus não é nada disso. Deus, aliás, só aceita sementes que são dadas por amor e com alegria. Porque, imagine, você vai dar um presente, você já é um homem casado e vai dar um presente à sua mãe. E chega lá a casa, que chatice, bem, tive que dar um presente porque és a minha mãe. A sua mãe vai dizer, olha, põe o teu presente aí na rua que eu não quero o teu presente para nada. Então, Deus é a mesma coisa. A gente tem que desejar, amar a Deus, dar o nosso melhor por amor a Jesus. Então, sim, isso agrada a Deus. Então, as coisas do dinheiro têm que ser entendidas, está a ver? Agora, há exageros, não é? Há pessoas que, mesmo dentro do cristianismo, há pessoas que, como não gostam de dar, na verdade, eles gostam do filho, mas de Deus não gostam. Porque ao filho eles dão tudo e mais uma coisa, mas a Deus não querem dar. Então arranjam uma conversa que não é verdadeira, que diz, não, isso das ofertas e de dízimos já não é para os dias de hoje, isso acabou. Pois, mas não acabou nada. Porque eles pensam e falam como se nós somos obrigados a pagar. Ninguém paga nada a Deus. Quando Deus nos diz para honrarmos a Ele com dízimos e ofertas, não é para pagar nada, você não paga nada a Deus. Eu sei, e até muitas vezes fazem perguntas, há igrejas que dizem que também tem que pagar, porque quem não der um mínimo de tantos não vai ser curado. Bem, isso chama-se em termos jurídicos um charlatão. Não, você não paga nada para Deus, não. Então, porquê é que nós, Igreja Maná, recolhemos ofertas? Porquê é que nós exortamos a pessoa a dar dízimos e ofertas? Porque vem na Bíblia. E porquê é que vem na Bíblia? Porque essa é a forma legal, bíblica de Deus para você vencer. Porque como dinheiro é semente, se você semear, vai colher. Se não semear, não vai colher. É por causa disso. Não é porque você está a pagar alguma coisa ou porque você é obrigado. Ninguém é obrigado. Nem nós sabemos quem dá, quem não dá. Nós não andamos lá a tomar nota de nada. Porque a pessoa dá, é verdade, para Deus e porque ama a Deus e porque acredita nas leis de Deus. Eu, no outro dia, estava a falar com mais um bispo, numa certa regional, e ele estava a dizer, apóstolo, é impressionante este milagre contínuo, que faz agora um pouco mais que um ano, do confinamento, não é? Como é que se diz? Da Covid-19, e desta região toda, que é uma região grande, com muitas igrejas, só 3 pessoas é que passaram dificuldades e tivemos que ajudar. De resto, ajudámos a todas as pessoas, dentro das nossas possibilidades, não é? Ajudámos com comidas não perecíveis, enfim. Mas mesmo assim, essas pessoas que foram ajudadas, em muito pouco tempo, foram abençoadas. E as pessoas não perderam negócios, que é um milagre. Um verdadeiro milagre. E não é só naquela região, em todos os países que eu saiba, é assim. Então, porquê? Porque nós aplicamos as leis de Deus. Então eu dizia assim, Deus pode todas as coisas e quer ajudar você, quer libertar você financeiramente, quer que você viva desafogado, sem andar a pensar todo preocupado que vai pagar as contas. Isso não é da vontade de Deus, isso não é bênção, isso é maldição. Então, qual é o caminho? O caminho é o caminho de Deus. Jesus dizia em Lucas 6:38, dizia assim, dai e ser-vos-á dado. Eu vou deixar alguns, se calhar, querem abrir a Bíblia, acho que é muito bom. Lucas 6,
38. Jesus dizia assim: dai e ser-vos á dado. Semeia e colherás. Está a ver? Ser-vos á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Com a mesma medida com que medirdes, é com essa medida que vos vão medir de volta. Ou seja, quando nós damos para Deus, Ele multiplica. Mesmo as pessoas que já conhecem isso, que é o meu caso, temos que, volta e não volta, lembrarmos-nos. Porque fé só vem por ouvir e ouvir, ouvir as velhas verdades da Bíblia. Eu também já sei que é um bife. Eu já sei que é pequeno almoço. E quando põe o pequeno almoço à minha frente, eu não vou dizer assim: pode levar para trás que eu já sei o que é a torrada e o chá. Não, eu vou comer. Se fizerem bacalhau cozido, que eu gosto muito, com grão, não vou dizer assim: eu já comi tanto, eu sei o que é. Não, eu vou e como. Porque se eu não comer, vou passar fome. Em termos espirituais é a mesma coisa. Eu tenho que ouvir as mesmas verdades, até porque elas depois se gastam. Né? A energia da fé se gasta. Então, você que está a ouvir e já conhece, é muito bom. Então, a palavra de Deus diz isso. Diz que Deus vive por sementes. Agora, há muita gente, como não sabe, fica a chorar, fica a pedir: Deus, faz isto, Deus, vai ali. Mas essas orações não dão resultado e depois a pessoa sofre. Não é? Agora, sabe uma coisa? Depois há aí um outro segredo que eu quero compartilhar, que é o seguinte. Hoje, a grande maioria das pessoas da nossa igreja já aprenderam o segredo e estão a vencer, e estão a vencer por causa disso. Mas é importante, depois que nós semearmos, é importante você saber o que é que se faz depois de semear. É duas coisas. Primeiro, acreditar que a semente está a crescer dia e noite e que a colheita vem a caminho. Segundo, deve regar a semente louvando a Deus. A ver? Louvando a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu semeio, eu honro a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, e por isso a colheita vem sempre. Eu estou por cima e não por baixo. As bênçãos de Abraão são minhas, fui liberto do poder das trevas, nenhuma arma apontada contra mim pode prevalecer. Então eu vou também falando versículos bíblicos, como temos falado recentemente. Não esqueça que estamos a falar de fé. Está a ver? A fé não é aplicável apenas para a saúde, é para todas as áreas. Então, como é que eu aplico fé depois de eu semear? Eu honro a Deus com as minhas sementes, o que é que eu faço depois? Eu vou andar pela fé. Andar pela fé é, você acorda e agora põe o plano para me apanhar todo. Então, eu vou andar pela fé. Eu vou andar pela fé. O que quer dizer andar pela fé? Eu vivo a todo tempo acreditando: eu tenho todas as necessidades supridas. Já tenho as necessidades supridas. Não vou ter, já tenho. Mesmo quando eu não tenho ainda, eu ando pela fé e digo: graças a Deus, porque já tenho as necessidades supridas. Porque eu honro a Deus com os meus dízimos e ofertas e por isso Deus ordena a bênção sobre mim. Eu estou a andar pela fé. Eu estou a usar aqueles princípios que tenho falado quando faço a rubrica de fé que vence o mundo, e agora eu vou andar pela fé na área financeira. Eu semeio e, portanto, eu acredito que a semente vai gerar frutos, vou ter que ter uma colheita, então eu acredito na colheita, eu espero a colheita, eu me vejo com a colheita. Eu me vejo melhor. Eu não sou um desgraçadinho, um coitadinho. Deus é meu amigo. Deus até me ensinou a lei. Então, eu ando pela fé, quer dizer que eu todos os dias eu ando pela fé, vou trabalhar,
vou comer, vou dormir, acordo, vou trabalhar, vou etc, etc. E a todo o tempo eu tenho que me obrigar a mim próprio a acreditar, eu já tenho as necessidades todas supridas. Não vou ter as necessidades supridas, já tenho. E eu penso assim e devo falar isso. Agora não vou, por sabedoria, não vou falar isso aos meus amigos, aos meus colegas e muitas vezes nem sequer na igreja, porque há pessoas que, pronto, ainda não estão nessa onda. Mas fala para Deus, na sua comunhão com Deus. Fala com Deus. Graças te dou, Senhor, eu tenho todas as necessidades supridas. Depois, enquanto o tempo vem, depois tem mais segredos. Por exemplo, você não pode ir dizer a Deus como é que Deus vai abençoá-lo, porque Deus não lhe obedece. Está a ver? Uma vez, quando Deus me ensinou isso, faz bastantes anos, eu disse assim, mesmo que eu, Senhor Deus, tivesse intenção de usar desta pessoa para te ajudar, agora que tu disseste, ó Deus, usa aquela pessoa, agora eu já não vou usar porque quem manda sou eu. Eu sou o grande Deus. A mim ninguém me dá ordens. Está a ver? Então, Deus é muito bom, não precisa que ninguém lhe diga como é que se faz. Ele é que fez o mundo, os céus, a terra, o ouro, a prata, a platina, o petróleo. Então, e vamos dizer a Deus, oh Deus vai e faz aquilo assim e usa aquilo outro. Não. Nós temos que deixar Deus ser Deus, porque mesmo que você não deixe Deus ser Deus, Ele é Deus na mesma. É engraçado. Então, não faça contas como é que Deus o vai abençoar. Deixe Deus ser Deus. E depois, mesmo quando a pessoa está em aflição, Deus nunca chega aflito. Deus nunca chega atrasado. Você está em aflição, está aflito. Se você semear em tempo de fome, mesmo em tempo de crise, semeie. Semeie o seu melhor, não dê esmolas. E Deus não vai chegar atrasado. Nunca. Está a ver? E Deus sempre faz acima de nós pensamos ou pedimos. Então, o que é que eu estou aqui hoje a dizer? Que devemos ter expectativa. Devemos ter expectativa da colheita. Já imaginou um agricultor vai e compra sementes e prepara o terreno, essa trabalheira toda, semeia, e depois pronto, vai-se embora. Não vai lá buscar a colheita. Como é que eu posso ir buscar a colheita? Pela fé. Como eu disse, eu vou andar pela fé. Depois de semear, o que é que eu faço? Há um livro que diz o que fazer depois de orar. Presta aí o livro, que isso, por favor. O que fazer depois de orar. Está aqui. O que fazer depois de orar. Está aqui este livro. Então, este livro pode ser também usado, podia-se dizer assim, o que fazer depois de semear. Está a ver? Há pessoas que em vários países disseram, apóstolo, eu peguei neste livro e comecei a fazer o que está aqui depois de semear. Eu disse, olha, uma pessoa sábia. O que é que a pessoa faz depois de semear? Acredito, eu já tenho as necessidades supridas. Eu não vou ter, eu já tenho. Eu semeei e Deus nunca me abandona. Deus é seu amigo. Está a ver? Agora, outra coisa importante é, não dê esmolas a Deus. Porque isso é muito mau. Já viu, você vai dar esmolas ao seu filho? Não vai. Agora, há muita gente que está a precisar mesmo de ajuda. Muita gente. E eu louvo a Deus porque muitos irmãos estão a ajudar fisicamente. No outro dia eu ouvi uma história muito, muito, muito má. Uma senhora chegou a uma das câmaras municipais a pedir ajuda, mas já não tinha. Então disse, na Igreja Maná eles também ajudam. Então foi lá. E a senhora era uma mãe solteira com um bebê. Sabe o que é que ela dava? Um bocadinho de sumo de leite com água, porque não tinha mais nada. Isto aqui na Europa. Absolutamente atroz. A ver? E a gente não ouve falar isso na televisão. Isto não quer nada com aqueles que têm a barriga cheia. Mas nós que amamos a Deus, devemos sempre amar o próximo, ajudar o próximo. Porque isso também é uma semente, ajudar o próximo. E, portanto, quando nós sabemos de alguém que está em aflição, devemos procurar essas pessoas. Às vezes, as pessoas têm vergonha, não é? Porque não estão habituadas a pedir. Elas querem trabalhar, mas não têm trabalho.
Então, eu louvo a Deus porque o povo da igreja aprendeu, não é? A amar o próximo, a ajudar o próximo e a dar Jesus. Porque uma coisa é a gente dar comida, ok? A pessoa está em aflição, temos de dar comida. Agora, e depois? Depois temos que dar Jesus, que é quem vai dar não só de comer, vai dar emprego, vai suprir as necessidades todas, vai resolver problemas, vai abrir um caminho onde não há caminho, vai sarar alguém que está doente. Esse Jesus é que é o melhor presente que uma pessoa pode receber. E agora, você ouviu a palavra de Deus, eu quero exortar você a semear. Se você dissesse, não, mas eu amanhã vou à igreja, vou semear na igreja. Ok, mas muitos estão fora de um lugar onde temos igreja, moram longe ou assim, e eu sei que se eu não digo e dou a oportunidade para semear, alguém vai telefonar. Então eu queria semear e o senhor não falou nem orou. É bom, não é? Já aconteceu várias vezes. Uma vez estava em Alvalade e passei-me. E o povo todo ficou à espera e disse, então a gente não sai enquanto o senhor não falar e não falar e não receber as ofertas. A gente precisa de semear. E eu achei essa atitude lindíssima. Uma atitude de fé. Uma atitude de quem entende que ninguém está a pagar. Eu preciso semear para poder colher. Então agora vai passar ali no ecrã umas notas, não é? Como é que você pode semear. E o time vai cantar um hino de fé. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Tendo agora a sua mão sobre mim, receba a unção de Deus, que vai fazer essa semente crescer e dar sucesso. Senhor, graças te dou pela tua palavra. Santo Espírito maravilhoso, tu és o Deus que consolas, o Deus que iluminas a mente das pessoas que estão a ouvir isto pelas primeiras vezes. Tu és o Deus que vai multiplicar as sementes, boa medida, recalcada e sacudida, para ti toda a glória e toda a honra. Amém e amém. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então agora vamos continuar com fé e vamos falar da fé que vence o mundo. 1 João 5,4 diz que aquele que nasce de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é a fé. É com fé que vencemos o mundo. Não é o dinheiro que nos dá a vitória, não é fama, não é o título, posição social. Ter dinheiro é positivo, mas muita gente com muito dinheiro não consegue o que a gente consegue sem o dinheiro. Porquê? Porque fé é uma força que vai buscar aquilo que nós precisamos e que já existe, porque Jesus já pagou lá na cruz. Está a ver? Bendito, Efésios, bendito Deus, Pai do nosso Deus Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, com toda a sorte de bênçãos que estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Então, fé é uma força que vai buscar o que nós precisamos. Então, precisamos de aprender sobre fé. É como você fosse para a universidade estudar sobre eletricidade. Eletricidade não se vê, mas existe. E dá resultados fantásticos nas máquinas de fazer café, lavar a roupa, tanta coisa.
E, e os engenheiros e eletrotécnicos têm que aprender as leis. Não pode, eu vou pôr aqui os cabos à minha maneira, se calhar vai apanhar um choque. Então, fé também temos que aprender. Há uma música que eu gosto muito, hoje vou mudar de música, chamada Basta Crer. É uma música que diz o quê? Uma vez tu sabes o que é que diz. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas. Pronto, já estou convencido. Quero ouvir a música. Vamos lá. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Muito bem, podem sentar-se. E agora, neste rubrica de A Fé que Vence o Mundo, eu vou falar sobre a quarta dimensão. A quarta dimensão. Normalmente, a gente fala em 3 dimensões, os engenheiros, não é? Tem o X, o Y e o Z. Então, quarta dimensão é uma forma de dizer que há mais dimensões no mundo do que apenas aquilo que se vê. Também há aquilo que se pensa. Há muitas dimensões, na verdade não há só 4. É só uma forma de falar. Na verdade, podíamos dizer que eu vou falar sobre o poder do alto. Poder sobrenatural de Deus. Podia também chamar isto o poder criativo de Deus. Esse seria o melhor título. O poder criativo de Deus. E eu exorto você a ler, por exemplo, este livro, Escreva o Seu Futuro, que aqui assim, em vários capítulos eu falo sobre esta matéria. Sabe qual é? Muda as imagens, enfim, você estuda este livro. Não é ler, é estudar, porque este livro é muito pequenino, tem muitos segredos aqui. Então, para você entender o que eu quero dizer, nós vamos às origens. Quando nós lemos Gênesis, que é logo o primeiro capítulo da Bíblia, a gente vê uma coisa muito interessante que diz logo no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. E depois diz que a terra, a certa altura, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a terra estava em desordem ainda. E Deus disse, haja luz, e a luz aconteceu. E Deus disse, haja pássaros, haja isto, aquilo, aquilo outro, e tudo aconteceu. E então, no versículo, ele criou baleias, répteis, de tudo. E depois, no versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está aqui uma coisa interessante. Deus disse, façamos. Então, Deus não disse, eu vou fazer, ele disse, façamos. Por quê? Porque Deus são 3 pessoas. É o Pai, o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus apareceu nos carvalhais de Manré a Abraão, eram 3 homens.
3 pessoas, 3 seres semelhantes a nós. Aliás, nós é que somos semelhantes a ele. E Abraão disse, meu Senhor, os 3 são um só Senhor. Bem, mas, seguindo em frente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. De todos os seres que Deus criou, o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus fomos nós. Deus queria criar uma família. Está a ver? Para reinar neste planeta e, provavelmente, noutros. Neste está aqui escrito que era. E disse, domine sobre os peixes, sobre isto, aquilo, domine sobre tudo. Nós éramos os donos da terra. Nós éramos administradores das coisas de Deus. E primeiro fez o Adão, e depois fez do corpo do Adão fez a Eva e tudo isso. Então, eu não quero entrar nesses detalhes, porque não estamos na escola bíblica aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós fomos feitos um ser distinto, à semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, criou-nos assim, mas nós tínhamos um manto que cobria o corpo, com uma coisa chamada a unção, ou a glória de Deus. E quando o Adão e a Eva desobedeceram a Deus, ou como a Bíblia diz, pecaram, perderam esse manto e viram-se nus, ficaram nus. Mas antes ele não estava, ele tinha um manto reluzente, é como um vestido comprido, que emanava luz e energia. E nessa altura havia também uma árvore da vida, em que as pessoas comiam de vez em quando aquela árvore e lhes dava energia para viver sem morrer. O homem não foi feito para morrer. Não é normal que o homem morresse. As pessoas é que já se habituaram, mas não é. E Deus disse, não podes comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão vais morrer. E morrer não é que, como hoje, a gente pensa, morreu, pronto, foi para uma cova, para um buraco, desapareceu. Não. Morrer é ficar desconectado de Deus. As pessoas que estão aí são mortos-vivos. É como o telemóvel. Você pode ter um telemóvel e depois esqueceu de pagar a conta ou assim não recebe chamadas nem faz chamadas. Então o telemóvel está morto. Assim somos nós. Não, sem Deus, ficamos desconectados de Deus, que é Espírito. Eu não sei porque é que há pessoas que tiram cursos a quem faz tanta confusão que eu estou a explicar. É a coisa mais lógica deste mundo. Você não vê as ondas da voz. Ondas, isto tem várias ondas. Uma que é para transmitir a voz, outra para transmitir os dados, outras para receber dados, outras para receber voz. Tem várias ondas aqui a passar e você não vê. No mundo do espírito, também vamos dizer assim, são ondas que não se veem. E o homem falava com Deus também em espírito. Isso é falar. E Deus falava ao espírito do homem em espírito. Bem, então, quando o homem caiu em desgraça, Deus disse-lhes qual era a condenação. Eles iam ficar escravos do diabo e ficavam escravos da natureza. É por isso que os animais, etc., não nos obedecem, é por isso que nós... é muito difícil a vida na Terra, porque é resultado da maldição. Mas quando alguém entrega a vida a Jesus, ele é feito uma nova criatura. Ele é restaurado, a ligação entre essa pessoa e Deus é restaurada, a ligação entre o telefone, está a ver? Já existe, passa a haver ligação para fazer chamadas e receber chamadas. Mas mais coisas acontecem. Nós somos restituídos da autoridade sobre coisas.
Não é sobre as pessoas têm autonomia própria, têm a vontade própria. Deus não toca na vontade própria da pessoa, a pessoa pode decidir o que quiser, mas depois, no final dos tempos, vai a tribunal, juiz eterno, e vai ter que se embarcar com as consequências das más decisões. Mas o que eu quero dizer com isto tudo é o seguinte, que nós somos um ser fenomenal. Mesmo os médicos que sabem um bocadinho do corpo, dizem que é uma máquina simplesmente fantástica. E as pessoas, os médicos também dizem que sabem ainda muito pouco, então, do cérebro. O cérebro é como se fosse um computador que controla os órgãos, sem a gente estar sequer a pensar o que é que eles estão a fazer, está a ver? Mas, enfim, agora, tudo isto para dizer que, para uma pessoa que já é convertida, ele tem acesso a um poder sobrenatural, não em grande quantidade como a que Deus tem, porque é sem fim, sem limites, mas uma pequena quantidade do poder de Deus dá para fazer coisas gigantes. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios, dizia: ó Deus, eu oro pelo povo de Éfeso, dá-lhes um espírito de sabedoria e revelação. Depois mostra-lhes 3 coisas. Qual é a chamada de cada um deles aqui no planeta? Quais são as riquezas que já pertencem? Muita gente está a pedir coisas a Deus que, na verdade, Ele já é dono disso. E qual é o grande poder de Deus que já está sobre nós? Mostra qual é esse grande poder de Deus. Então, quando nós começarmos a entender isso, quanto mais nós estudarmos e entendermos isso, vamos também entender que Jesus disse assim em João 14:12. Na verdade vos digo. Olha que pode pensar que não é verdade, mas é. Qualquer que... todo o que... Como é que é? João 14:12. Na verdade digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Na verdade, quer dizer, podes pensar que não é verdade, mas é. Fará as mesmas obras e maiores ainda. Então, o que é que Jesus fez? Curou os cegos, paralíticos, transformou água em vinho, andou por cima dos mares e muito mais. E Jesus disse, na verdade, olha que é de verdade. Se creres em mim, mais tarde ou mais cedo vais fazer a mesma coisa, porque eu vou para o céu e vos enviarei o que eu tinha aqui na terra, que era o Espírito Santo. E um crente normal ainda não percebeu, se calhar, as coisas. Mas eu vou explicar. Tudo isto é como se fosse uma introdução para você entender o poder que está disponível na sua vida e como usar esse poder. Então, quando Jesus veio à Terra, o plano de Deus é que ele viesse, ele tinha que vir como um de nós, para ser um ato legal. Ele nasceu como uma pessoa qualquer. Nasce. A única diferença é que a semente dele, na mãe dele, não foi dada por um homem, porque senão essa semente tinha um vírus, que é o pecado. Então foi o Espírito de Deus que lhe deu essa semente. De resto, ele é igual a nós. Ele veio sem guarda-costas, sem dinheiro, sem poder. Não tinha. E ele viveu como nós podemos viver. E depois foi batizado nas águas, presta atenção, e ele recebeu o batismo no Espírito Santo também. E aí ele passou a ser uma pessoa, vamos dizer, normal, carnal, somado de o Espírito Santo, que estava lá dentro. Então ele passou a ser uma pessoa sobrenatural. Ele era uma pessoa normal com um poder extra, que é o maior poder do mundo. Por isso, quando ele punha a mão sobre os doentes, ele punha a mão de uma pessoa normal, mas o poder do Espírito Santo estava lá dentro. A energia saía dele para a pessoa.
Foi assim que aquela senhora que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, se eu não estou erro, foi curada. Ele nem viu o que é que ela fez, ela veio por detrás e com fé tocou em Jesus nas costas e saiu energia do corpo de Jesus para ela e ela ficou instantaneamente curada. Bem, agora, o que é que isto tem a ver com o poder, a quarta dimensão ou, como é que eu disse, o poder criativo de Deus? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos uma criatura fenomenal. Nós somos uma criatura que não há igual. E, porque tanto irritámos a Deus, Deus limitou os nossos dias a 120 anos. E toda a gente tem que passar por uma porta que é a primeira morte. A primeira morte não quer dizer que a pessoa morre e desaparece, vai para um sítio ou para o outro, vai para um dos dois sítios. Fica à espera que o mundo acabe e depois quem tiver aceito o plano de Deus, concordado que Jesus é que pagou pelos nossos erros, pecados, etc. Então essa pessoa vai viver para sempre e para sempre. Com Deus nunca mais vai morrer. Mas estamos aqui no planeta e já temos acesso a esse poder. Daí a oração de Efésios é muito importante. Então, agora eu vou dizer como é que Deus fez os mundos. Porque se nós somos parecidos com Deus, podemos copiar, devemos copiar Deus. Essa é a vontade de Deus, copiarmos a Deus. É assim como nós educamos os nossos filhos e queremos que eles aprendam as coisas, não é? Assim também é Deus. Na verdade, hoje há para aí muita confusão, principalmente em Portugal, porque esta gente da política não percebe nada da vida. Então, são os Jotas daqui, Jotas da lá, nem sequer são nada, nem nunca venceram coisa nenhuma, andam para lá dar papos e bitados. Mas uma escola nunca é para educar, é para ensinar. Há uma grande diferença. Por isso é que os professores andam muito chateados. O governo não pode, nem legalmente, obrigar a escola a educar. Educar é criar valores morais, criar usos e costumes. Não pode, porque o cidadão não está numa ditadura. Agora, a escola é feita para ensinar matemática, coisas de ciência. Agora, educar não é. Bem, então, o que é que isto tem a ver connosco? É que Deus quer, não é só ensinar, mas educar-nos nos usos e costumes dele. Também ensina as leis, como eu tenho ensinado, mas quer educar-nos a vivermos pelas leis dele e pelos pensamentos dele. Então agora você vai ver como é que Deus fez os mundos. Vamos aqui chamar aqui 3 pessoas. Pode ser dentro do Curiacos, pode ser o Gustavo. Pode ser aqui o Ricardo. E pode ser Evelyn. Anda cá, Evelyn. Fica aqui. 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 Ali. Então. Deus são 3 pessoas. E claro que nenhum de vocês é Deus, é só para explicar. Já vou explicar porque é que escolhi uma senhora. Deus o Pai é este tipo que está aqui. Aquele é Jesus e aquele é o Espírito Santo. Porquê é que eu pus uma senhora? Porque o Espírito Santo tem características numa família da mulher. Você pode insultar Deus o Pai e Jesus, mas se vai insultar o Espírito Santo, acabou. Nunca mais é salvo. O Espírito Santo é muito sensível. As senhoras saem a isso. Bem, então, Deus o Pai é o manda-chuva. Então, como é que Deus trabalha? Deus o Pai idealizou os mundos. As estrelas, planetas. E dentro do planeta Terra, ele idealizou as montanhas, os pássaros, tudo. Idealizou. Como que se ele tivesse no coração dele, aqui, páginas, desenhos do arquiteto. Vocês já viram desenhos do nosso arquiteto. Então tinha aqui um caderno cheio de desenhos
desenhos de tudo e mais uma coisa. Um arquiteto, quando está a planejar como é que é uma casa, diz que aqui é o quarto, tem tantas dimensões, a porta é ali, a cozinha, não sei o que mais, enfim. E Deus fez isso tudo ao pormenor. Animal por animal, montanha, etc. Então imagina quantos planos Deus tem. Deus o Pai é assim. Agora, Jesus chama-se a Palavra. Esta pessoa sempre se chamou a Palavra, ou o Verbo. Não se chamava Jesus. Chama-se a Palavra, o Verbo. Porquê? Porque o trabalho dele é dar palavras. Vê para aqui, Ambrósio. Aí. Jesus está a olhar aqui para o peito, para os desenhos do Pai, e fala. E diz, luz, se. Mas ele fala, mas tem uma imagem daquela luz, do sol e da lua, etc., como ele está a ver. Montanhas, sejam. Ele não está a dizer ao calhas. Ele está a olhar para uma imagem e a falar essa imagem. Depois ele viu aqui num desenho um rinoceronte. Já viu um rinoceronte você? Pois é. Paciência. E ele falou rinoceronte, de acordo com aquilo que está lá naquelas imagens, aconteçam. E aconteceu. Espera, ele só falou. Agora vem o Espírito Santo. E pega nas palavras e materializa. Então, ele é como se fosse o construtor. Você já viu as obras aqui da Quinta? Vem o pladur, vem o cimento, vem as madeiras. Ele fala, quando ele fala, ele está a trazer material de construção. Janelas, portas. E o Espírito Santo pega nas palavras que são material de construção, o Espírito Santo pega nesses materiais, olha para o desenho e constrói. Já sabia. Pois ela sabe tudo. E o Espírito Santo materializa, constrói a casa de acordo com aquele plano. Certo? Todos entenderam? Então, pode ir para o lugar. Então, nós somos chamados o quê? Cristãos. Porque somos cristos pequeninos. Quando os primeiros crentes começaram a ir pelo mundo e a orar pelos doentes, eles eram curados, havia sinais e maravilhas, muitos milagres. Então as outras pessoas diziam, eles são como Cristo. Eles são iguaizinhos a Cristo. Eles estão a fazer as mesmas coisas que Cristo, são cristãos. Cristo sempre ponto pequenino. O outro fazia mais coisas. Então, o que é que nós temos que entender disto? Que se nós já aprendemos que temos que falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu recebi oração e acredito agora, estou curado. Vou andar pela fé, estou curado. Só falar não chega. Eu tenho que me visualizar, ver-me curado. Porque se eu não me vir curado, o Espírito Santo não tem nenhuma imagem para dizer onde é que põe o material de construção. Estou a fazer entender ou não? Evelyn, estás a entender bem? Se a pessoa recebe a oração e depois ela tem que fazer duas coisas. Tem que falar, eu recebo agora a minha cura, e depois, eu já estou curado. Tem que falar. Graças dou porque eu estou curado. Está a copiar Jesus. Mas ao mesmo tempo tem que se visualizar, imaginar, tem que dar uma imagem destas ao Espírito Santo, porque quem vai materializar a cura é o Espírito Santo.
Não é ao calhas. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, pega na imagem que está no seu coração e nas suas palavras, e na palavra de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e materializa. Esta é a universidade de Cristo. É assim que Deus faz. A ver? Então, a pessoa pede oração. Apóstolo, eu estou muito doente, o médico diz que eu tenho um cancro, tenho não sei o quê, ou sou paralítico, não vejo, não ouço. Será que Deus quer curar? Toda a gente quer, sim. Como? Com fé. Então, uma das formas é um pregador ou assim, põe as mãos sobre si. Mas você, nesse ato, tem que fazer a oração da fé. Eu recebo agora a minha cura. Então, você tem que se imaginar curado. Se é paralítico, tem que se imaginar andar. Se você dá uma imagem a Deus em que você continua paralítico, o Espírito Santo atira para lá uma onda de cura e faz, como é que se chama? Um ricochete. Não entra. Não entra. Ou então, entra durante uns 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 50 pessoas estão na igreja, está uma fé coletiva, e depois a pessoa perde a cura. Eu já vi isso várias vezes, eu acho que ontem ensinei isso também. Então a pessoa tem que aprender esse segredo de se visualizar, se imaginar, dar a Deus imagens que eu vou dizer positivas. Eu não gosto muito disso, porque há muita gente que diz coisas positivas e depois não tem nada a ver com Deus. Mas são imagens positivas bíblicas, têm a ver com Deus. Se você quer, por exemplo, você é uma pessoa que teve um acidente de carro. Muita gente veio assim para a igreja. Não conseguia andar. Não tinha chance nenhuma de andar. Estava os ossos esmigalhados. Parece carne picada. Foram para um hospital ali, não me lembro onde é que se chama, para aprender a viver assim. Então, as enfermeiras, alguns são da nossa igreja, trouxeram a pessoa com a autorização do médico, trouxeram à igreja, e a pessoa tem que comer muitas papas para começar a acreditar que Deus quer curá-la, porque aos olhos humanos é impossível. Toda a gente diz que não tem solução. Então ela tem que começar a ouvir, daí as cassetes, agora tem YouTube, ouvir, para criar fé. No caso dessa, estou-me a lembrar de uma moça, hoje ela já ela veio assim, jovem, hoje é casada, está bem, tem filhos e tudo, serve a Deus numa das nossas igrejas. Então, ela até julgava que foi Deus que a castigou, veja só. Então ela ouviu dizer que não, Deus te ama, Deus é teu amigo, Deus tem poder, Deus quer, pode e quer, mas não consegue a não ser que tu faças certas coisas. Então ela foi fazendo. Até que um dia, ela, devagarinho, primeiro já conseguia estar numa cadeira de rodas, depois já podia andar de muleta, depois um dia largou tudo e andou. Mas ela até fazer isto. Um caso muito bonito também que acontece é, um casal vem e não pode ter filhos. Já foi ao médico, foi aqui, foi ao lado, não consegue. Então, vem ao altar e pede oração. E como eu já sei que um dos problemas é a pessoa não se consegue ver com filhos. Não vale a pena eu pôr as mãos, não vale a pena eu pôr a mão para o Espírito Santo pôr o poder. Porque o Espírito Santo não vai entrar naquela imagem que a pessoa não se vê com filhos. Certo? Então o que é que eu faço? Se for possível, eu peço um bebê emprestado. Aí há alguém que tem um bebê, eu peço o bebê emprestado e ponho o bebê ao colo da senhora. E depois ao colo dele. E é quase sempre assim. A pessoa fica tão assim admirada porque ela nunca
nunca se conseguiu ver com um bebê ao colo. Nunca. Porque ninguém lhe empresta um bebê, não é? Então, e porquê que eu faço isso? Para a pessoa pensar, imaginar, afinal eu posso ser um bebê. Então, pois, eu entrego o bebê de volta, não vai aquilo cair. Então, pois eu digo assim, agora fecho os olhos, vocês dois imaginem-se com um bebê ao colo. E quando eu vejo que eles estão a conseguir imaginar-se, então eu imponho as mãos. Quando eu imponho as mãos, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Deus, é Ele que traz a unção, o poder. Entra naqueles dois seres humanos, o homem e a esposa, né? E arranja o que tiver a arranjar, faz o que é preciso e no tempo certo tem o bebê. Isso vamos dizer, na minha vida, no meu ministério, isso aí tem montes e montes e montes de casos. Mas quem diz isso diz muitos outros. Eu uma vez estava numa cruzada no Brasil e eram casos complicadíssimos. E uma das vezes eu estava lá com um médico muito conhecido em Portugal, claro que eu não vou dizer o nome, queria ver. E ele no final dizia, realmente, é impossível em termos clínicos acontecer o que eu vi. Pessoas com cortes em tendões e com outras coisas que eu não sei os termos, e serem curados. Mas eu sempre dizia assim, veja-se, imagine-se. Aliás, outra coisa engraçada que aconteceu foi, há muitos anos atrás, o Brasil estava mesmo muito pobre. As pessoas viviam muito mal. Hoje queixa-se, e claro não estão ainda muito bem, mas queixa comparando. Então, quase ninguém tinha carros, isto tinha carros velhos. Então eu perguntei, era o maior pavilhão que havia lá em São Paulo, quem é que quer um carro 0 km, como eles dizem? Oh, que é que foi? Um carro 0 km. Então, estamos a falar de fé. Como é que você vai ter um carro 0 km? Toda a gente... Primeiro, você vai se imaginar com o carro. Vai imaginar com a chave, abrir a porta. Agora você assenta. Estão a conseguir ver? Sim. Agora vamos pôr a chave na ignição e faça o barulho do carro a arrancar. E eles todos, vamos. Agora vocês vão viajar da esquerda para a direita. E eles, umas brincadeiras assim. Eles acharam muita piada isso. Segundo, você tem que semear para colher. Quando se trata de coisas materiais, você tem que semear para colher. Então hoje, quando formos semear, você vai semear para colher um carro. Quem é que acredita? E falei fé e falar as coisas de existência. Falei assim. E pronto. Os brasileiros são muito engraçados e foi muito engraçado. Passados uns meses, fui lá outra vez, me convidaram, e eu lembrei-me, espera lá, quem é que por acaso já tem um carro? Quase toda a gente tinha um carro, davam louvores a Deus, porque eles fizeram o que eu disse. Eles não só semearam, mas eles se viram a ir ao stand, a escolher o carro, a comprar, sentar e viajar, semearam para isso, falavam depois, pois eu ensinei o que fazer depois de semear, depois de orar, e eles fizeram a prova que tinham o carro. É impressionante. Na Argentina, que é a terra aqui da Evelyn, fiz a mesma coisa. O país lá é muito difícil financeiramente. E as primeiras vezes que eu fui, eu até fiquei muito impressionado. Eu ensinei estas coisas e eles saíram da pobreza. Angola, Moçambique. Então, eu hoje não vou conseguir dar muito mais, mas você tem que assimilar esses estudos, aprender. Você tem que ir ao YouTube, onde tem os meus estudos. Quem é que sabe disso? É o Bruno. Está no YouTube, põe-se o meu nome. É?
Porque, sinceramente, você devia pegar nas últimas 2 semanas, desde que eu comecei a falar sobre a fé que vence o mundo, devia ouvir muitas vezes. E vai ver que eu repito muitas coisas. Eu tive aí 2 semanas a falar muito parecido e acrescentando muito pouco. Só agora é que estou a acrescentar coisas mais avançadas. E mesmo assim, muita gente está a ouvir isto pela primeira vez, ainda vai ter que comer muitas papas, porque você tem mesmo o poder criativo de Deus. Onde é que é isso então? Portanto, no site Basta Crer você Sim. consegue aceder ao YouTube do Apóstolo, tem lá em cima os links e por baixo do altar da oração, por baixo do relógio da oração, tem também uma parte que diz rúbricas do Basta Crer. E lá tem os nomes das rúbricas que o Apóstolo já tem no YouTube e a pessoa pode ir diretamente, se andar para baixo, A Ruth. se a Ruth andar para baixo, Então, exatamente. vai lá ali. Por exemplo, tem a rúbrica Servir a Deus, se a pessoa clicar vai diretamente ao YouTube do Apóstolo onde tem essa mesma rúbrica, Guerra Espiritual, Lutar até Vencer, podes pôr, Oração da Fé e Segredos de Finanças. O Apóstolo atualmente colocou mais rúbricas, portanto, na próxima pôr mais semana... rúbricas? Sim, por exemplo, a fé que vence o mundo, o Apóstolo começou a colocar, então, Quem é dentro que de costuma breve... fazer esse trabalho? És tu. É isso. Mas podes pôr. Sim, e vamos acrescentando à medida que o Apóstolo vai pondo, nós vamos colocando aqui, portanto, fica disponível aqui ou então lá em cima, no topo, para ser mais fácil. Você tem as redes sociais do Apóstolo, aqui tem o YouTube, portanto, se clicar, vai conseguir encontrar diretamente então. essas. Exatamente. Se for aqui às listas de Está em reprodução, aqui em cima, Aí em cima. exatamente, tem Está as aqui. listas Está aqui, olha aqui. tem a rúbrica, por exemplo, se carregar mostrar tudo, que assim Mas fica. tem esta. Exatamente. Está aí. Tem 1, 2, 3. Aí está. Ok, Bruno, obrigado. Ele estava-se a rir porque é assim, normalmente é o que ele faz. Ultimamente ele faz coisas extraordinárias. Muito bem. Então, este tema vai... Eu ainda só, nesta altura, eu estou a falar do poder criativo de Deus e eu vou continuar a falar porque isto é uma coisa que nunca mais acaba. Mas é aqui que estão os grandes segredos para você vencer. Você tem que se ver, tem que se imaginar. Você é um homem, mulher de negócio, você tem que ter essa capacidade de ver, de imaginar-se, etc. E a ver se um dia faço um livro sobre isso, só sobre isso, com um monte de exemplos bíblicos, etc. Mas isso é muito bonito, muito importante. E para dizer o quê? Você precisa de ouvir montes de vezes estas verdades. Porque lá fora é tudo ao contrário, tá vendo? É teleproblemas, é só falar de mentiras, de esquemas, de maldade. Gozam a Deus. Agora já nem gozam tão mal, já nem gozam coisa nenhuma, porque estão mesmo muito mal. Mas nós temos que aprender, porque nós somos um ser espetacular. E não importa quem você é, você pode ser a pessoa mais fraca do mundo. Você pode ser a pessoa que as pessoas lá até olham para si com desdém. Esta pessoa e tal, coitadinho e tal. Mas você não é um coitadinho, não. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Você é uma pessoa por quem Deus deu tudo. Enviou Jesus para se humilhar, para morrer, para ir fazer um monte de coisas por causa de si. Se Deus tivesse que vir só por causa de uma pessoa, ele vinha. E o diabo continua a trazer mentiras, esquemas e maldade para tentar abafar as verdades, esconder as verdades, para que o crente não saiba. Mas, felizmente, Deus está-nos a mostrar isso. Por isso é que a oração de Efésios é muito bonita, porque primeiro ele diz assim, Deus dá 2 coisas a esta igreja. Um espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria é saber usar as coisas que aprendemos para termos benefícios.
espírito de revelação é saber segredos, como vocês estão a ouvir agora, só. Saber segredos. E depois disse a Deus, mostra-lhes 3 coisas. Qual é a nossa chamada? Se você estiver na chamada de Deus, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. E próspero não quer dizer que você vai ter dinheiro. Você vai ter as necessidades todas supridas. Você não quer ser rico. Você quer ser rico em Deus. Etc. E a última é, e mostra qual é o grande poder de Deus, já está sobre nós. Que nos colocou acima de todo o nome que se nomeia, não só neste século como no vindouro. Uau, é qualquer coisa extraordinária. Então nós, e para terminar, eu vou pedir ao time para vir aqui, ouça isto que eu esqueci de dizer. Deus não tinha um grão de areia para começar a fazer montanhas. Fez tudo com o poder criativo de Deus. Deus não foi pedir dinheiro emprestado a nenhum banco para fazer coisas. Está a ver o que é que eu estou a dizer? Um crente pode chegar a um ponto de fé que não precisa pedir dinheiro emprestado. Deus não tinha uma gota de água para começar os mares. Ele criou tudo a partir do zero. Com o quê? Com este poder que eu disse. E essa natureza está dentro de nós, não está em mais nenhum lugar. O diabo não tem isso, por isso ele detesta a criatura. Detesta-nos porque nós temos isso. E usa-se de nós para imaginar o mal, falar mal e nos auto-prejudicarmos-nos. O diabo põe a pessoa a fazer coisas contrárias a Deus e a dizer coisas contrárias a Deus para que a gente se autodestrua. O diabo não tem tanto poder. Nós é que nos autodestruímos quando não fazemos o que Deus diz. Então, mas Deus enviou Jesus para nos resgatar, colocar de novo no topo. E Deus quer que a gente vença o mundo e vença o diabo. Só assim ele é glorificado, só assim ele pode vir buscar uma igreja vitoriosa. E agora vamos cantar outra vez Basta Crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida é transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Agora, esta hora, vocês já estão todos cheios de fé e temos aqui montes de pedidos de oração. Um deles é, por exemplo, de cancro na próstata. Outro é de problemas na barriga. E daí vai. Mas agora eu tenho a certeza que o seu coração está cheio de fé. Tudo que você precisa é de receber quando eu orar. Quando eu disser, estenda a sua mão sobre mim, tente colocar a mão no ecrã, ou pelo menos estenda a sua mão sobre mim. E a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai entrar na sua vida, ou na vida de quem você está a pedir ajuda. E vai mudar a sua vida. Estenda a sua mão sobre mim agora mesmo. E digam todos assim comigo, Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Eu recebo agora a minha libertação.
Senhor Jesus, a partir de agora, eu já estou curado. Estou liberto. A oração está respondida. Senhor Jesus, a partir de agora, eu já tenho, não vou ter. Por isso eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Então vamos cantar este hino que diz: Jesus, somente crê. Diga antes: Jesus, eu creio, eu creio. Vamos lá. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus. Então o que fazer agora, a partir de agora? Acreditar, já tem. Louvar a Deus, já tem. Vai andar pela fé, está a ver? Apanha lá o meu corpo todo. Você vai andar pela fé. Acredite, eu recebi. Eu já estou curado, quer eu veja, quer não veja. Eu já estou bem, quer eu veja, quer não veja. Só porque o meu marido, assim, já está curado. E agora tem que se visualizar e imaginar que está curado. E agora, um abraço. Até amanhã. Amanhã de manhã estamos na casa de Deus. Tudo vai mudar para melhor. Amanhã à noite continuamos aqui e vou continuar a falar sobre isto. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver.